Pensando em arquivo e biblioteca, obviamente a gente encontra a área de saber, né, que é específica de cada uma, que é arquivologia e biblioteconomia, né. E aí, pensando em arquivologia e biblioteconomia, essas duas áreas, elas precisam, né, dialogar o tempo inteiro, né, muito mesmo, né. Mas, ao mesmo tempo em que elas precisam dialogar, a gente sabe que existem disputas, né, e aí eu lembro do Bourdieu, né, que o meu marido fala que eu coloco Bourdieu em qualquer coisa, porque eu adoro Bourdieu, mas exatamente, igual o Sal. Mas eu lembro do Bourdieu da questão da disputa do campo, né? Claro, são saberes que têm as suas especificidades, mas, como até o próprio André lembrou, né, é importante que a gente trabalhe a interdisciplinaridade quando a gente pensa nessas instituições tão importantes, né? Claro, não é uma interdisciplinaridade pela interdisciplinaridade, mas é uma interdisciplinaridade que é bem pensada, é bem fundamentada, tem teoria e tem método, né? A museologia também tem caminhado junto com esses dois saberes, então eu dei uma pesquisada e eu vi que tem vários congressos que unem esses três saberes, e isso me deixa muito feliz, né? Ao mesmo tempo que tem vários congressos que unem esses três saberes, tem alguns locais que também não unem. Então a gente ainda tem, claro, uma vertente que vai procurar unir e a outra que, na verdade, vai falar, não, esse é o teu saber, esse é o meu saber, não vamos conversar. O estudo dos arquivos e das bibliotecas também tem os outros vieses, e a gente pode aumentar ainda mais essa questão da interdisciplinaridade, né? Quando eu soube que a professora Tânia Bessani ia ser, por exemplo, coordenadora da mesa, eu pensei logo, eu não sei se a senhora sabe, mas mesmo eu pesquisando século XV, XVI, eu tive que ler a senhora. Né? Não tem jeito, claro, a senhora é uma referência, né? Não tem jeito. Então, os historiadores, né, porque a professora Tânia Bessani é historiadora, os historiadores, eles também se debruçam sobre isso, né? E a gente tem um olhar específico, como o próprio André falou, a gente tem, né, um método, um objeto específico que é o da história, né? E a gente se debruça, e por que não os arquivistas e os biblioteconomistas também olharem pra gente de alguma forma, né? Quando eu fui estudar, claro, eu busquei os historiadores, mas o meu trabalho, eu lembrei muito da AMPU, né, que a AMPU agora regional foi Histórias e Parcerias, e não há como, né, estudar bibliotecas sem pesquisar biblioteconomistas, arquivistas e outros, né? Quem trabalha com livros, quem trabalha com biblioteca precisa pesquisar uma gama muito ampla de saberes, né? De novo, claro, com o nosso método, com o nosso objeto específico, mas pensando também nessas outras áreas e como elas podem contribuir para um estudo mais apurado. Também, falei da questão das análises interdisciplinares, né? Mas reforço a questão dos arquivos e das bibliotecas de arquivos. Claro, não estou falando aqui de um arquivo, por exemplo, de uma escola. Um arquivo de uma escola, obviamente, ele vai estar separado da biblioteca. Parem para pensar na escola de vocês, se é que tinha biblioteca, né? Porque nem todas as escolas, infelizmente, né, tem. Mas a minha escola, eu estudei no Colégio Pedro II, ela tinha biblioteca, eu visitava a biblioteca, e isso também é uma coisa que precisa ser incentivada, né? Porque às vezes a biblioteca está lá, mas nem, né, as pessoas passam pela porta, mas nem entram, né? Então, faz parte também da questão da divulgação científica, não acredito. Tem professor aqui? Ah, tem professor, que bom. Né? Os professores incentivarem os alunos a irem à biblioteca. E às vezes irem com os alunos para ensiná-los a primeira pesquisa, por exemplo, né? O que o professor Luciano fez comigo, o professor André Campos também fez comigo. André Campos, né? Que todo mundo adora aqui. Eu tive aula de História e Arquivologia com ele, na UF. Então, assim, se eu sei alguma coisa de arquivo e se eu conseguir ter facilidade em ir ao arquivo, eu devo ao professor André Campos. Porque ele me ensinou, e é uma instrumental que todo historiador deveria fazer. Todo historiador deveria fazer, né? Que é uma das minhas propostas que eu vou mostrar daqui a pouco também. É a pessoa que adianta também, André, tá vendo? Pode passar para mim, por favor. Bom, eu mostrei aquela definição de biblioteca, né, do
dicionário, mas eu busquei uma definição, eu não sei se vocês conhecem, tem biblioteconomistas aqui, a revista Bíblios, né, que é uma revista que eu considero uma revista de divulgação, né? E aí eu fui buscar nessa revista a definição do biblioteconomista sobre biblioteca, né? Enfim, é uma definição bem maior da do dicionário, né? Como vocês podem ver. Mas eu procurei essa definição do professor Jonatas Cardoso, que é da Universidade Federal do Ceará, e ele fala o seguinte, né? A biblioteca é um ambiente de informação no sentido de ser estrategicamente planejado, com intencionalidades político-institucionais e sociais que atuam com gestão de pessoas, acervos, tecnologias e serviços, produtos, processos, a exemplo da organização, mediação, disseminação, acesso, recuperação, uso e apropriação, fluxos, atinente ao curso Fluidez da Biblioteca em suas diversas ações e tecnologias, disposição, acesso, uso dos diversos suportes, documentos, acervos, equipamentos de cunho físico e ou digital, para e com sujeitos humanos, equipes profissionais e usuários, não humanos, documentos, acervos, artefatos e institucionais, gestores, com a finalidade de promover ações para satisfação de desejos, demandas, necessidades de informação, formação de competências, tomadas de decisão, construção de novos conhecimentos, geração de novos processos comunicacionais e resolução de problemas de informação. A palavra informação está presente pra caramba ali, né? Aparece muito. E quando a gente pensa em informação, a gente pensa em ciência da informação. E a gente pensa em arquivo. Então, arquivo e biblioteca estão diretamente ligados. Agora, o que me chama a atenção nessa definição é que se o meu aluno de graduação olhar para ela, ele não vai entender nada. Não estou falando que essa definição esteja errada, não está errada em nada, né? Eu acredito até que é uma definição bastante completa, né? Mas a gente precisa criar mecanismos para fazer entender essa definição mais complexa também, para aquele que não vai chegar na universidade, como eu falei. Então é importante que a gente tenha espaços como esse, por exemplo, para debater. É importante que a gente tenha na internet, por exemplo, você divulgar o que está sendo produzido, porque você vai divulgar, inclusive, um pequeno resumo, por exemplo, e a pessoa vai se interessar, ela vai se esforçar um pouco mais para ler um artigo científico, que muitas vezes é um artigo que não tem uma linguagem que a pessoa esteja familiarizada, principalmente se a pessoa estiver nos primeiros anos da graduação, e se não estiver na graduação, então menos ainda. Mas ela vai se esforçar, né? Claro, a gente tem os professores também para ajudar nesse sentido, né? Mas tem pessoas que não têm, né? Então a gente precisa divulgar as coisas de alguma forma que sejam mais palatáveis para todos os públicos. Que o arquivo e que as bibliotecas não sejam espaços apenas de pessoas com nível superior. É isso que eu quero falar para vocês. Passa para mim, por favor. Bom, eu trouxe um dado aqui do Instituto Pra Livro sobre biblioteca, né, que é um dado que me deixa muito triste, né, mas que explica um pouco o que eu estou falando. 76% dos brasileiros não acessam, utilizam pouco, para mim utilizam pouco, eu falo assim, foi de vez em quando, exatamente, uma vez na vida, né, um professor levou lá na biblioteca da escola. As mais de 1.000 bibliotecas existentes no país, a gente está não contando as bibliotecas escolares, obviamente, as bibliotecas públicas e as privadas que são abertas ao público, escolares, universitárias, especializadas, comunitárias. Por que isso acontece, né? Não é só, a gente não pode só responsabilizar as bibliotecas e os arquivos que não fazem esse tipo de divulgação, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Mas também falta uma coisa que é super importante, que a gente pode pensar não só para biblioteca e para arquivo, mas a gente pode pensar para tantas outras coisas, que é a escassez de políticas públicas articuladas e consistentes. Quando eu falo escassez de políticas públicas, eu falo inclusive escassez de dinheiro, né? Não é só a política pública, é fazer, a gente às vezes precisa fazer o governante entender que uma instituição arquivística, uma instituição como uma biblioteca são importantes para a população. E não deveria ser assim. Ele já deveria chegar lá no governo sabendo dessa importância e valorizando isso, né? E é muito triste que a gente não consiga ver isso, porque às vezes há intenção,
às vezes, por exemplo, aqui, vou falar bem de novo, porque, né, tem que falar bem, né? Mas, não assim, porque não só a Beatriz, não vou falar só a Beatriz, mas a Andréia, a Raquel, a Luísa, e outras pessoas aqui, são pessoas incríveis, né? Que trabalham pra caramba, né? Se dedicam muito a essa instituição. E elas gostariam, tenho certeza que elas gostariam de muito mais, mas nem sempre tem essa oportunidade. Na Biblioteca Nacional, que eu vivenciei muito tempo, eu sei que muitas pessoas lá queriam fazer muito mais. Gente, chegou casos da Biblioteca Nacional não ter ar-condicionado, né? E ar-condicionado, né? Imagina, eu que trabalho com livro de horas na Idade Média, não ter ar-condicionado, sabe? Eu ficava tensa, falei assim, gente, como assim? Né? Sem contar toda a documentação que tem lá também, né? Fora os livros, as documentações todas, né? Então faltam políticas públicas eficientes e falta que os nossos próprios governantes entendam a importância que são essas duas instituições, né? Além disso, a gente também ainda tem uma concepção elitista de biblioteca, né? E isso eu não estou falando da boca para fora, mas eu estou falando porque alguns alunos meus, eu perguntava, né? Já foi à Biblioteca Nacional ou já foi ao Museu de Belas Artes? E muitos deles falam assim, professora, eu já passei em frente, mas eu tive vergonha de entrar. E alunos meus de graduação. Isso me entristece muito, né? Porque a visão elitista é tão grande e hoje em dia a gente tem alunos de graduação, eu trabalho em particular, então eu tenho muitos alunos de ProUni, né? De FIES, e alunos que os pais nunca tiveram acesso à universidade, né? E assim como não tiveram acesso a isso, também não foram a esses espaços que, gente, se for no domingo, por exemplo, no Belas Artes, é gratuito. A biblioteca é gratuita o tempo inteiro, né? Então, você falar que não tem dinheiro para ir não é essa a questão. A questão é, eles não se veem como pertencentes a esse espaço. E aí a gente conecta de novo com a questão das políticas públicas. Porque se você não tem políticas públicas, se você não tem, dentro da escola ainda, uma ideia de que aquele espaço também te pertence, não, ele é público. Então essa noção do público, né, que é de poucas pessoas e não de muitas pessoas, não de todos, né, ela está errada. Ela está antidemocrática. Né? Então a gente precisa criar políticas educacionais também, não só políticas públicas, mas políticas educacionais para fazer com que essas pessoas entendam que esses espaços também são espaços dessas pessoas. 5 minutos, ok, vou terminar. E a gente também está de frente com a questão da internet, né? Hoje em dia, por exemplo, meus alunos não querem ir à biblioteca de jeito nenhum, eles querem pesquisar no Google Acadêmico. Porque eu falei para eles, se for pesquisar no Google, pesquisa no Google Acadêmico, né? Pelo menos isso, né? Então a gente também tem esse embate. Então, que eu falei, eu amo a Biblioteca Nacional. Quando eu posso, eu vou à Biblioteca Nacional, mas eu confesso que eu vou muito menos do que eu ia antigamente, né? Porque hoje em dia, e aí eu acho isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que as revistas estão na internet, então eu posso pegar um artigo da revista Manguinhos, que é, né, revista referência, todo mundo sabe disso, mas eu posso pegar ele na minha casa, né? Antigamente não, antigamente eu tinha que ir até ou a Fiocruz ou a própria Biblioteca Nacional para pegar a revista e ler, né? Então isso mudou realmente essa relação com esses espaços, obviamente, mas é aquilo que eu falei, gente, gostinho de pegar, né? É muito bom. O fetiche do livro, né? O cheirinho, o fetiche do livro é muito forte, né? Pode passar para mim, por favor. E aí eu trouxe, né, já que eu tô falando tanto e criticando tanto, eu trouxe algumas propostas, né? Porque não dá só para criticar também, né? Então, primeiro, projetos educacionais nas escolas e nas próprias instituições. Nós temos instituições, sim, que fazem isso, mas, de novo, vem aquela questão do dinheiro, né? Que, infelizmente, para fazer todos esses projetos precisa disso e a gente está num momento muito difícil, né? Falta os recursos necessários. Fazer, né, promover visitas, né, a museus, aos arquivos e às bibliotecas, incluir os museus também, porque eu mesmo levo meus alunos aos museus, e assim, não custa quase, né, vai custar uma passagem, né, e eles ficam tão felizes, né, é uma felicidade danada, quando eles olham, né, um Pedro Américo imenso, né, aquele negócio muito grandioso para eles, né.
Disciplinas instrumentais, assim como eu falei que eu tive a disciplina instrumental de História e Arquivologia com o professor André Campos, né? Outras disciplinas instrumentais relacionadas à biblioteca, por exemplo, e que ensinem, né, instrumentalizem esse novo pesquisador a essa instituição específica, porque a gente é um mundo. Chegar na Biblioteca Nacional é um mundo, né? A gente não sabe nem como começar. E muitas vezes não tem quem ensine, ou as pessoas estão ocupadas, né? E a gente demora um tempão para tentar começar a pesquisar, né? Então, se tivesse essas instrumentais, a gente saberia mexer melhor e não desistiria. Eu conheço gente que foi à Biblioteca Nacional, tentou pesquisar e desistiu. Né? E aí é muito triste isso. Projetos de extensão e tentar quebrar esse paradigma, obviamente, de que é um ambiente de intelectuais. Né? Não deve ser um ambiente apenas de intelectuais. Também. Mas não deve ser apenas um ambiente de intelectuais. Pode passar. Bom, só para citar rapidinho, vou finalizar. Não sei se André, você vai falar da Biblioteca Carioca? Não? Então tá. Né, no site do Arquivo Geral da Cidade, a gente tem a Biblioteca Carioca, que são alguns títulos referentes ao Rio de Janeiro ou que ganharam prêmio, né, de monografia daqui do Rio. Títulos que estão em domínio público também, e aí você pode baixar o PDF, e é uma forma de divulgação científica super importante. Eu realmente acredito nisso, eu acredito que a internet pode ajudar a gente nessa divulgação. Pode passar, Luísa, por favor. Né? A gente tem também as obras, um link apenas para as obras vencedoras mais recentes, né? E aí eu coloquei que, obviamente, né, as duas últimas que eu trabalhei, né? Porque eu tenho que vender o peixe, né? Que são, né, do Mercado de Minas e uma Vasta Caieira. A gente tá para lançar mais 2, né, Bia, em breve também. Também você pode baixar facilmente. E aqui é o site da revista, mas aí eu vou pedir para Luísa colocar no site mesmo, porque ele não mostra toda a beleza dele. Né? Esse é o site da revista do Arquivo Geral da Cidade. Né? É um site que foi muito carinhosamente pensado por muito tempo, né? Com todo mundo junto.